Para todos, muito boa noite. Esta é a primeira entrevista desde o Congresso do PSD. É também uma entrevista que acontece numa altura em que o governo de Pedro Passos Coelho completa 9 meses. Muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Boa noite. Tem dito que 2012 será o ano mais difícil de sempre para os portugueses. Ora, aquilo que as pessoas querem saber é se já batemos no fundo ou se o pior ainda está para vir. Bem, em primeiro lugar, 2012 é de facto o ano crítico porque grande parte do nosso ajustamento macroeconómico, mas também orçamental, tem lugar durante este ano. E é sabido que o ajustamento tem um efeito recessivo na economia. Ora, nós estamos no primeiro terço do ano, portanto, é natural que a economia, ao longo dos próximos meses, ainda vá contrair um pouco mais. Quanto? O que significa, portanto, a previsão que o Governo tem é de cerca de 3,3% durante todo o ano. Esperamos que mais para o fim do ano, sensivelmente a partir do último trimestre do ano, seja possível já iniciar uma recuperação, haver alguns sinais dessa recuperação que nos permitirão chegar então a 2013 como o ano em que a economia nacional começará a apresentar sinais de franca recuperação. Franca recuperação no sentido em que sai de um período de contração para um período de estabilização que antecede o crescimento. Deixe-me precisar do que acaba de dizer. Até dezembro deste ano, acredita que a recessão vai ser de 3,3% ou, dado que a economia está a cair, falências diárias, aumento de desemprego, não prevê um agravamento da recessão até ao final do ano? A nossa previsão é 3,3% e ela foi confirmada também pela Troika, quer pelo Banco Central Europeu, pela Comissão Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional, ainda há pouco tempo atrás. Portanto, não temos nenhuma razão, nesta altura, para pensar que a contração da economia será superior. Aparecerão, seguramente, previsões de outros institutos que apontarão noutros sentidos, uns provavelmente a apontar uma recessão um bocadinho maior, dado que o ambiente externo tem vindo a tornar-se menos otimista, Ontem sobretudo na Europa. A agência Fitch, como sabe, previa uma recessão para este ano de 3,7%. Certo, mas como lhe estava a dizer, isso decorre muito das perspectivas mais pessimistas para toda a economia mundial e para a economia europeia no seu conjunto. Ora, Portugal é um país que está nesta altura... Pessimistas ou realistas, Sr. Primeiro-Ministro? É porque Bem, a situação internacional é realmente coisas. Grave e ninguém arrisca neste momento previsões otimistas. As duas coisas. Eu digo mais pessimistas porque há meio ano atrás esta perspectiva não existia. Era suposto que houvesse uma travagem no crescimento da economia, nomeadamente na Europa, mas não uma recessão. Ora, agora há sinais de que possa haver recessão na Europa. Portugal tem uma economia nesta altura que tem vindo a contrair-se devido aos efeitos das medidas de austeridade. Quando gastamos menos dinheiro, evidentemente que a economia não expande tanto. Estamos, portanto, a viver sobretudo das exportações. Ora, se os nossos parceiros comerciais entrarem também em recessão e, portanto, não comprarem tantos bens e serviços à economia portuguesa, é evidente que o nosso cenário macroeconómico torna-se um bocadinho mais complicado. E esta é a razão porque alguns institutos têm apontado previsões, correções um bocadinho mais negativas. Mas, como lhe disse, e volto a frisá-lo porque isso é importante nesta fase, nós também não temos de estar a acrescentar pessimismo apenas por prudência. Não, mas é importante Nós saímos de uma avaliação... Mas é importante saber se o Governo reconhece que as medidas de austeridade que implementou nestes últimos 9 meses estão a agravar a situação recessiva do país. Ó, doutora Judite Sousa, essa é a chamada pergunta e resposta de pacotilha ou de algibeira, se quiser, não leva mal o meu comentário. Contrariando as previsões do Governo, nomeadamente sobre a economia e sobre o emprego. Mas não, isso justamente não. Todas as medidas de ajustamento de uma economia têm efeitos recessivos. Quer dizer, não vamos procurar nas medidas da austeridade a causa dos nossos males. As medidas da austeridade estão a ser aplicadas porque o nosso mal é que nos endividamos para além daquilo que devíamos. E, portanto, só há uma maneira de corrigir esse endividamento, que é gastar menos e gastar melhor. É isso que estamos a fazer. Portanto, sabemos que essas medidas têm um efeito recessivo, pois se gasta menos dinheiro, não há tanta gente a produzir e a vender os bens e os serviços que vendiam antes. Mas, por outro lado, nós também não teríamos possibilidades de ter a nossa economia a crescer no futuro
com a dívida que trazemos às costas e com o déficit orçamental que temos. E essa é a razão porque nós estamos a corrigir esses desequilíbrios. Ora, justamente, ainda em fevereiro, ao mês, portanto, deste ano, a Troika esteve em Portugal a fazer a avaliação desta situação e concluiu que o trabalho que nós estávamos a fazer era um trabalho que apontava no bom caminho, que estava a apresentar bons resultados e que o cenário macroeconómico teria de ser corrigido no sentido de prever uma contração da economia não de 2,8%, como nós tínhamos inicialmente no Orçamento de Estado do ano passado, mas de cerca de 3,3%. E é isso que está confirmado. Mas a Troika também tem dito, vários responsáveis da Troika, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional, têm dito que a austeridade só por si não vai resolver os problemas de Portugal. Pelo contrário, vai agravá-los. E ainda há dias tivemos uma afirmação do presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, que disse que a receita da austeridade tinha falhado na Grécia. Portanto, que garantias dá o senhor aos portugueses de que aquilo que falhou na Grécia vai resultar em Portugal? Deixe-me dizer-lhe que a citação que fez do FMI não é inteiramente correta. As políticas que Portugal tem de seguir para reduzir o seu déficit e a sua dívida externa não têm alternativa, têm de ser cumpridas. E isso é reconhecido pelo próprio Fundo Monetário Internacional, que é justamente na Troika, um dos elementos da Troika que desenhou este programa para Portugal. Portanto, seria, como deve concordar, muito absurdo que a própria Troika agora viesse dizer que o conjunto das medidas que desenhou, nomeadamente de correção dos desequilíbrios internos e externos para Portugal, estão na origem da nossa crise. Não é assim. Estas medidas têm de ser aplicadas. Agora, é inteiramente verdade aquilo que disse de início, mas isso dizemos todos. A austeridade e as medidas de correção destes desequilíbrios são indispensáveis para o país poder voltar a crescer, mas não são suficientes. Nós temos de ter toda uma agenda de transformação estrutural da nossa economia que nos torne mais competitivos, mais produtivos, mais abertos ao exterior. Só que os resultados dessas reformas, a que faz referência, as chamadas reformas estruturais, não produzem resultados imediatos, não produzem resultados a curto prazo. Como é que o país vai aguentar nos próximos meses esta austeridade? Bem, isso é verdade. As medidas de índole mais estrutural demoram algum tempo a refletir-se no crescimento da economia. Mas há dois aspectos que eu queria aqui realçar. O primeiro é, quando as medidas são tomadas de uma forma consistente e coerente e os agentes económicos acreditam que elas não são ocasionais, que vêm para ficar e que vão produzir mesmo efeitos, isso tem um resultado muito positivo, que é muitos dos agentes económicos antecipam algumas das suas decisões porque acreditam que os resultados vão ser positivos. Portanto, Será que isso está a acontecer? Não estou com isto a dizer que isso se reflete no prazo mais imediato, mas na corrida de fundo que nós estamos a fazer, é muito importante que ao longo deste ano e no próximo ano os agentes possam antecipar algumas das suas decisões. Isso é importante, por exemplo, nós estamos a rever a lei da concorrência, a lei das insolvências, a fazer a reforma na área da justiça para que a justiça tenha uma resposta mais célere. Ainda hoje foi discutido no Parlamento o novo conjunto que está refletido na nova lei laboral. Se todas estas medidas forem sendo percepcionadas como consistentes, e são, então é natural que os agentes, de um modo geral, comecem a olhar para Portugal de outra maneira e antecipem algumas das suas decisões de investimento. Bom, certo, deixe-me só colocar-lhe a questão do desemprego, porque a verdade é que aquilo que está a dizer corresponde realmente ao conjunto de reformas que o Governo tem vindo a implementar, mas cujos resultados não são de facto imediatos. E aquilo que me está a dizer é que estão a ser geradas expectativas positivas que podem levar a uma maior confiança, a um maior investimento. Com certeza, isso é muito importante. Mas aquilo que temos neste momento é, efetivamente, a economia a cair, menos receita, mais despesa e um desemprego na casa dos 14,8%. Eu pergunto-lhe, qual é o seu limite máximo para a taxa de desemprego em Portugal? Bem, não se trata de uma questão de limite máximo, não é? O desemprego está associado ao quadro recessivo que nós estamos a viver. E é, já o disse recentemente, a maior chaga que nós temos em termos sociais hoje em Portugal. É um problema que só se resolve estruturalmente, porque não é o Estado que cria o emprego, são as empresas, evidentemente, e isso vai demorar ainda algum tempo. Mas é importante, em primeiro lugar, que o Estado possa acelerar
o processo de reformas estruturais de modo a antecipar o mais possível as decisões dos investidores, por um lado, e, por outro lado, que olhe para a situação do desemprego e possa encontrar medidas, seja para os mais jovens, seja para aqueles que têm idades a partir dos 40, 45 anos e que, quando são atingidos pela situação de desemprego, têm, regra geral, muito mais dificuldade em regressar ao mercado de trabalho e precisam, portanto, de políticas ativas de emprego. O senhor acha que essas pessoas, que as pessoas da sua geração, da minha geração, que ficando desempregadas, vão voltar a ter emprego em Portugal? Bem, eu espero que tenham, porque senão isso representaria um custo para os impostos dos portugueses e para toda a sociedade, já para não falar para os próprios, muitíssimo elevado. Agora, é verdade que hoje, em regra, essas pessoas enfrentam riscos do desemprego mais elevados do que outros estratos da população. Por exemplo, hoje os jovens portugueses estão duramente afetados pelo clima de recessão. Temos e pelo desemprego. 35% de desemprego É superior jovem. já, é um pouco superior aos 35%. É de quanto? E não lhe sei precisar nesta altura, mas sei que essa fasquia já foi ultrapassada, é um pouco mais de 35%. E o que é que o Governo tenciona fazer, para além de estar à espera, enfim, das medidas que vêm de Bruxelas? Eu responderei a todas as suas perguntas, mas vamos combinar que me deixará, pelo menos, sempre concluir as minhas respostas. E eu prometo não dar respostas muito compridas. Ora, esses jovens portugueses que hoje precisam de respostas especiais, porque têm uma incidência muito grande, serão, no entanto, estou certo, os primeiros a ser contemplados pela retoma da economia. É muito mais fácil, era isso que eu queria dizer há pouco, é muito mais fácil que um jovem que hoje tem um nível de qualificações, em média, muito mais elevados do que aqueles que são da nossa geração, que têm qualificações mais baixas, quando a economia retomar, esses jovens encontrarão emprego muito mais facilmente, enquanto que aqueles que têm 40, 45, 50 anos terão mais dificuldade em fazê-lo. Portanto, nós temos de apostar em políticas ativas de emprego que promovam não apenas aspectos ligados à formação, mas também aspectos que propiciem reconversão entre áreas profissionais ou mesmo estágios profissionais. Sr. Primeiro-Ministro, mas enquanto a economia não retoma, o que é que os jovens devem fazer? Devem ficar em Portugal ou devem sair? Qual é o conselho que o senhor lhes dá? Eu julgo que os jovens portugueses devem procurar as melhores oportunidades. Já uma vez fiz uma referência a isso que não foi devidamente entendida. Eu, quando olho para um jovem português que tem a ambição de estudar, de progredir, de se qualificar e que procura as universidades portuguesas, ou quando está nas universidades portuguesas procura completar os seus estudos em universidades estrangeiras, ou procura oportunidades no estrangeiro, nós não podemos estigmatizar estas pessoas. São pessoas que têm ambição, que estão à procura das soluções e que vão atrás das oportunidades que encontram. O que eu gostaria era que Portugal tivesse mais oportunidades mais depressa para que muitos desses jovens portugueses pudessem encontrar a sua realização. Mas neste momento a saída é a imigração. Há muitos jovens portugueses que estão a procurar oportunidades noutros mercados e noutras economias e eu não os posso censurar por isso. O que quero é que a economia portuguesa também produza oportunidades que permita que muitos desses jovens que têm um custo de formação para o Estado muito elevado possam encontrar na nossa economia uma oportunidade de realização e de acrescentar valor à nossa própria economia. Mas agora vai-me deixar dizer, então, aquilo que estive para lhe dizer, mas não consegui, há pouco, a propósito da questão do crescimento da economia e do que é que podemos fazer enquanto a economia não cresce e está em recessão. Por causa não sei se recorda, por causa dos efeitos das reformas estruturais. Lembra-se de ter observado, e bem, que elas demoram algum tempo, as medidas estruturais, a refletir-se. Pois é, mas, entretanto, há uma questão que é importante. Deixe-me precisar, então. Deixe-me precisar a pergunta. Como é que nós vamos sair de uma economia em recessão, que neste momento é 3,3%, mas nós não sabemos se esta recessão ainda vai ser mais profunda nos próximos meses, para uma fase de crescimento económico em 2013, como o Governo tem dito? Em primeiro lugar, vou insistir nisto para evitar que amanhã algum jornal ou outro meio de comunicação social venha dizer que o Primeiro-Ministro entende que vai haver uma recessão mais funda do que aquela que está prevista. Não tem o Governo, nenhum elemento nesta altura que nos aponte para uma recessão superior a 3,3%. E essa é a razão, porque o Governo amanhã irá aprovar no Conselho de Ministros o orçamento retificativo, onde esse quadro macroeconómico que resulta do último exame regular que foi feito com a Troika, produziu. Essas perspectivas estarão justamente no quadro do orçamento retificativo e ele apontará
para uma contração da economia de 3,3%. Portanto, não temos uma bola de cristal, já o disse mais do que uma vez, ninguém pode jurar estas coisas, mas com a segurança com que o posso dizer nesta altura, não tenho nenhum elemento mais pessimista que me obrigue a prever mais medidas ou a incluir nas previsões do Governo uma contração da economia mais pronunciada. Quando está a falar de mais medidas, está a falar de mais medidas de austeridade este ano? Eu consinto-lhe todas as perguntas, mas vai ter de me deixar responder a esta questão. Enquanto as medidas estruturais não fazem efeito, o que é que acontece? O que acontece é que a economia, durante um determinado período, contrai, dado o efeito recessivo de umas quantas medidas de austeridade também que foram tomadas, mas depois há um efeito, quanto mais não seja, de mudança de ciclo, quando se bate no fundo e a economia começa a retomar, mesmo sem o efeito de medidas estruturais, que nos permite sair, digamos, do ciclo, da fase descendente do nosso ciclo e iniciar uma fase ascendente. E o senhor prevê que isso aconteça exatamente quando? A partir, como disse no início desta entrevista, do último trimestre deste ano, é a nossa previsão, e de forma mais pronunciada a partir do primeiro trimestre de 2013. E se a situação externa for adversa? É muito importante sublinhar que, segundo a análise que o FMI faz para a sustentabilidade da dívida portuguesa, que é um dos aspectos muito importantes para que os investidores acreditem na economia portuguesa e possam investir em Portugal, do ponto de vista da análise de sustentabilidade da dívida do Fundo Monetário Internacional, a nossa dívida é sustentável, mesmo que não tenha um efeito no curto prazo mais sensível das medidas estruturais, contabilizando uma média de potencial de crescimento para a economia de 0,7%. Para os portugueses terem uma noção de como este valor é conservador, que é como quem diz, não é uma previsão extraordinária e, portanto, não corremos um grande risco de falhar, é prudente, e como ela pode sossegar os investidores externos, é que nós tivemos nos últimos 10 anos, a última década, que foi uma década de crescimento medíocre, em média, um crescimento aproximado deste. Mas quando é que o senhor acha que Portugal poderá estar com uma taxa de crescimento de 0,7%? Não posso fazer, nesta altura, uma afirmação categórica nessa medida. A nossa previsão é que, a partir de 2013, como disse, haja recuperação da economia e essa recuperação será mais pronunciada a partir de 2014. O que significa, portanto, que nós não estaremos no próximo ano em recessão, teremos uma ligeira retoma da economia e ela será mais pronunciada a partir de 2014. Essa é a previsão que, de resto, tem a Troika e tem o Governo português. O Governo mantém o objetivo de chegar ao final do ano com um déficit de 4,5%. Isso é indispensável porque toda a credibilidade da política económica portuguesa e financeira iria por água abaixo se nós não cumpríssemos os nossos objetivos. Isso é indispensável. Então, que medidas de austeridade admite tomar para cumprir esse déficit de 4,5%? As que estão no orçamento. As que estão no orçamento. O orçamento que foi apresentado previa um conjunto de medidas muito difíceis, como todos têm noção, para este ano. Incluiu um esforço de ajustamento pelo lado dos impostos. Há mais impostos, sobretudo do lado do IVA, para pagar. Há também, no que respeita ao rendimento, aos rendimentos das pessoas singulares, menos deduções em matéria fiscal que serão admitidas em sede de orçamento. Mas com a receita aqui, com a receita fiscal aqui, Sr. Primeiro-Ministro, e com a despesa social a aumentar, nomeadamente a despesa social que está indexada ao subsídio de desemprego, como é que vai conseguir alcançar o déficit de 4,5%? Como eu estava a dizer, nos termos que estão previstos no Orçamento de Estado. Não há um outro Orçamento de Estado. Já explicarei isso bem a propósito do retificativo. No Orçamento de Estado nós tomamos medidas do lado da receita, do lado dos impostos, portanto, seja relativamente ao IVA, como eu estava a explicar, seja relativamente ao IRS e ao IRC. Essas previsões do Orçamento de Estado já não estão ultrapassadas, Sr. Primeiro-Ministro? Seja do lado da despesa. E como se recordam, nós cancelámos o 13º e o 14º mês, que foi talvez a medida mais pesada e mais forte do lado da despesa em salários, com a administração pública e fora da administração pública, também no setor empresarial do Estado, como já tive a ocasião de sublinhar, mas há outras medidas de contenção e de corte de despesa em todos os ministérios e, portanto, em todo o Estado, que garante que o caminho que estamos a seguir convergirá para um déficit de 4,5%. Portanto, o senhor garante aos portugueses que não vão ser precisas medidas adicionais de austeridade este ano? O que eu digo aos portugueses é que nós não temos nenhuma necessidade, nesta altura, de encarar mais medidas de forma adicional.
O que é que quer dizer com a expressão nesta altura? Duas coisas. Já uma vez disse a um colega seu, se quiser uma resposta invariante de um primeiro-ministro responsável, é perguntar-lhe se ele jura que não precisará de tomar mais nenhuma medida adicional. Nenhum primeiro-ministro responsável pode dizer uma coisa dessas. E, portanto, sempre que a senhora quiser anunciar numa entrevista comigo que um jornal quiser publicar em primeira página que o primeiro-ministro não exclui que se tenham de tomar medidas adicionais, basta fazer a pergunta. Porque a resposta é sempre prudente. Eu nunca posso jurar que não sejam precisas mais medidas. Mas posso dizer duas coisas que eu acho que são importantes nesta altura. Primeiro, que vamos apresentar um orçamento retificativo para a semana no Parlamento e que esse orçamento retificativo não inclui mais medidas de austeridade para os portugueses. O que significa, portanto, que, ao fim dos primeiros 3 meses de execução do orçamento, o Governo não vê necessidade de incluir, para atingir esse objetivo, mais medidas de austeridade. O que não quer dizer que não existam medidas do ponto de vista da despesa pública e da despesa do Estado que não estejam previstas e que o Governo não esteja disponível para tomar outras medidas, se for preciso, para garantir que o nosso objetivo é atingido. Mas nesta altura, as que se vierem a revelar necessárias. Agora, nem sequer vou estar a explanar esse assunto, porque, como lhe disse, o Governo ponderou essa matéria e não vê, nesta altura, qualquer necessidade de incluir medidas adicionais. Mas diga-me, em concreto, se o Governo admite, se as coisas não correrem bem em termos de execução orçamental, mais lá para a frente, ter que anunciar ao país que, à semelhança do que aconteceu em 2011, também terá que cobrar 50% do subsídio de Natal, como aconteceu no passado mês de dezembro. Eu julgo que já respondi a essa pergunta. Sempre que me fizer perguntas sobre o futuro, perguntando, tem a certeza que não vai precisar de mais medidas nenhumas, eu não posso responder afirmativamente, porque não seria responsável da minha parte. Mas compreendo que as pessoas estejam inquietas sobre isso. E eu percebo não só que estejam inquietas, como acho natural que um país que chegou à situação em que nós chegamos esteja suficientemente em tensão para não pensar que todos os nossos resultados já estão adquiridos. E que não há qualquer risco disto virar para trás. Há riscos. Nós estamos numa situação muito difícil. Ela não está ultrapassada. A situação de emergência nacional vai durar praticamente durante todo este ano. E nós, se quisermos garantir que atingimos os nossos resultados, não podemos baixar os braços nem um segundo. Tenho insistido nisto porque é importante. As pessoas, às vezes, tendem, digamos, a ser demasiado otimistas ou a achar que, como as medidas principais já foram tomadas, tudo mais está feito. Não está. O que o Sr. Primeiro-Ministro não quer é, neste momento, assustar os portugueses. Não vejo nenhuma necessidade de o fazer. Não tenho aqui nenhum prazer particular em dar mais notícias às pessoas. Eu não vejo nenhuma necessidade de estar a comunicar aos portugueses piores notícias. Mas admite que vivemos num tempo de grande incerteza, que não sabemos como é que vai evoluir a situação dos nossos parceiros europeus e que, portanto, existem riscos que podem levar o Governo a agir daqui por 2, 3 meses, 4 meses e a encarar a necessidade de mais sacrifícios. Doutora Judite Sousa, como eu disse, há riscos. E as coisas não estão adquiridas. Temos de trabalhar todos os dias para que as metas orçamentais sejam cumpridas, para que as reformas estruturais andem a um ritmo elevado, para que a reestruturação do setor do Estado seja rápida e eficaz, para que a nossa economia possa estar mais aberta e suportada em ganhos de cotas de mercado, nomeadamente fora da Europa, já que a Europa vai crescer menos do que aquilo que nós gostaríamos. Tudo isso exige um grande trabalho da nossa parte. Dos trabalhadores nas empresas, das suas administrações, do Governo, do Estado, de toda a gente. Agora, a situação que se observou o ano passado e que incluiu uma derrapagem orçamental que não estava prevista e que obrigou o Governo, mal tomou posse, a tomar medidas adicionais para procurar minimizar os efeitos dessa derrapagem, essa derrapagem não existe agora. Acha que não existe agora? Não existe esse risco de derrapagem, apesar da receita fiscal ter caído em janeiro e fevereiro e a tendência, enfim, poder não ser tranquilizadora e apesar da despesa social estar a aumentar bastante, nomeadamente com subsídios de emprego. Mas já agora deixe-me só dar uma explicação sobre a questão da execução orçamental e dessa questão da receita que está a cair para nós também não criarmos problemas onde eles não existem. Nós estamos muito atentos à forma como a receita está a evoluir. Grande parte da receita esperada pelo Estado, do encaixe financeiro, sobretudo do IVA, que foi o que teve um agravamento maior, como se recorda, porque praticamente desapareceu a taxa intermédia e, portanto, praticamente tudo o que estava na taxa intermédia, tirando os produtos, sobretudo agrícolas, passaram para a taxa normal do IVA, para 23%, e isso
terá uma responsabilidade do lado da receita fiscal muito grande. Pesará muito. Ora, esse efeito, se quiser, nos cofres do Estado e refletidos na execução orçamental só aparecerão a partir de abril. Porquê? Porque a grande parte das empresas tem um regime de caixa para o IVA que é trimestral. O Sr. Primeiro-Ministro já deu essa explicação há dias. Ora, seja como for, há aqui uma tendência, há aqui uma queda que já é um indicador, nomeadamente no que diz respeito ao IVA, não é? Então não fui muito bem sucedido na explicação que dei. Porque as notícias que estamos a ter do IVA na execução orçamental são condicionadas pelo ano passado, não são do novo regime que está a ser aplicado. O que era grave era que nós tivéssemos decidido aumentar o IVA e a receita fiscal a arrecadar durante um ano não estivesse de acordo com a nossa previsão. Aí é que nós diríamos, afinal subimos o IVA e o que esperávamos obter em retorno ficou muito aquém, aliás, ficou muito além daquilo que realmente foi encaixado. Não é a nossa previsão, não é a nossa previsão e não temos nesta altura nenhum indicador que aponte para isso. Porquê? Porque os indicadores que estão disponíveis representam ecos do ano passado e não da nova política fiscal que foi adotada este ano. Bom, mas com a economia a cair, aquilo que é previsível é que a receita fiscal também caia, não é? Mas isso está previsto, porque nós temos a previsão de uma contração da economia este ano. Essa, de resto, o Orçamento de Estado foi feito com uma previsão de contração de 1,6%, Sr. Primeiro-Ministro, não 3,3%. Não, peço desculpa. Em junho do ano passado, a previsão era de 1,6%. Não. O orçamento para 2012 foi apresentado em outubro do ano passado. Não há outra. Não há outro orçamento, nem outra previsão. 2,6 em outubro do ano passado, 1,6 em junho e agora estamos com 3,3. Desculpe, 2,8. O Governo apresentou uma previsão de 2,8. E ela foi corrigida para 3,3 em termos de contração, depois de nós termos observado, juntamente com a Troika, aquilo que era a perspectiva mais recessiva que se estava a estabelecer para a Europa. E isso afeta-nos por causa das exportações. Mas é muito importante sublinhar este aspecto. Quer a Comissão Europeia, quer outros institutos, em termos europeus, que fizeram previsões de contração adicional para a economia portuguesa, não o fizeram senão por efeito da procura externa. Quer dizer, ninguém, quando fez estas correções, disse, bem, aquela gente vai mergulhar numa espiral recessiva mais profunda, aquilo foi mal estimado, não há dúvida nenhuma de que o efeito recessivo vai ser muito mais amplificado e isso vai obrigar a economia ainda a deprimir mais. Não foi por essa razão. Foi justamente apenas para acomodar a perspectiva mais negativa do lado europeu. Sr. Primeiro-Ministro, tem dito também que, em relação ao programa de ajuda financeira, Portugal não vai pedir nem mais tempo, nem mais dinheiro. Mantém estas palavras? Exatamente. O que eu tenho dito é que Portugal vai cumprir os seus objetivos. Aqueles a que se propôs. E fiz questão de insistir nessa expressão que utilizou na medida em que começaram a aparecer vozes no país dizendo, bem, agora que o Governo está a apresentar melhores resultados. Isto estava implícito, nem sempre era dito, mas essa é a verdade. Agora que as coisas estão a correr melhor, que o programa está a ser cumprido com sucesso, não será a altura de flexibilizar o programa com a Troika? Não será melhor pedir mais um ano para atingir os objetivos e, eventualmente, pedindo mais um ano, pedir mais dinheiro, porque se estamos com um programa mais um ano fora dos mercados, é natural que tenhamos de ter financiamento para a economia. Há muita gente que defende que isso é uma inevitabilidade. Ora, mas eu não me rendo facilmente a inevitabilidades dessas, porque isso representaria para Portugal um insucesso muito grande, sabe? Quando é que será o momento da verdade, Sr. Primeiro-Ministro? Qual é o momento da verdade? Mas deixe-me só concluir isto. Eu procuro, quando me dirijo aos portugueses, mostrar a determinação que tenho e a convicção que tenho. Mas não vendo ilusões aos portugueses. Não digo isto por dizer. Não quero que as pessoas pensem que eu estou a dizer isto apenas para as poupar a más notícias. Se há coisa de que sou acusado é do contrário. É de dizer a verdade e de dar demasiadas más notícias às pessoas. Agora, eu poupo-me a dar más notícias que são evitáveis. Mas diga-me então a verdade. Em que momento da execução do programa de ajuda, que termina em 2013, em que momento é que acha que esta questão poderá ter que ser colocada? Bem, essa questão é colocada... De flexibilizar o programa, eventualmente com mais tempo. Nós estamos a fazer tudo para cumprir o programa nos termos em que ele está organizado. E, portanto, desse ponto de vista, a nossa previsão é que o programa será cumprido até ao final com sucesso. Nós, para esse efeito, temos estado a apresentar resultados que são importantes e que são muito positivos.
E eu julgo que os resultados que vão sendo mostrados nos devem dar alguns elementos de confiança. Deixe-me agora também explicar aos portugueses porque é que penso que devemos ter alguma confiança, moderada, evidentemente, mas alguma confiança no caminho que estamos a fazer. Nós, apesar de estarmos fora de mercado para a dívida de longo prazo, digamos assim, de médio e de longo prazo, temos mantido o país em mercado para o curto prazo. Portanto, o Estado tem colocado dívida no curto prazo. Ora, de cada vez que temos feito colocações de dívida, fazemos por prazos mais longos, já chegámos a um ano, e a níveis de juros muito mais baixos do que aqueles que eram pensáveis há uns meses atrás. Sendo que, em alguns casos mesmo, já apresentámos valores que são anteriores àqueles que se registavam nas vésperas de termos recorrido à ajuda externa. Portanto, os nossos juros estão a baixar. Os analistas dirão, claro, que têm de baixar, porque, nomeadamente em mercado secundário, o Banco Central Europeu tem expandido as facilidades aos bancos e os bancos agora têm mais dinheiro para adquirir essa dívida e outros fundos. E isso é uma parte da verdade. Mas depois há outra parte da verdade. É que se é verdade que há mais dinheiro para comprar, para ir às compras, digamos, nós não compramos aquilo que nos dá prejuízo. Só compramos aquilo que esperamos nos possa dar lucro. Sr. Primeiro-Ministro, Portanto, para fechar esta questão, é mesmo para fechar esta questão, significa que os investidores acham que a dívida portuguesa é uma boa aplicação. E isso é um resultado muito importante para o Governo, porque significa que a nossa política financeira e económica que está a ser seguida é acreditada pelos investidores. E isso é muito importante. O Governo vai ficar à espera que seja a Troika a tomar a iniciativa para fazer ajustamentos ao programa de ajuda? Os ajustamentos são feitos a cada 3 meses. E nós já produzimos vários ajustamentos ao memorando de entendimento. É por isso que em cada 3 meses há um novo memorando. Claro que não é um novo memorando radicalmente diferente do anterior, mas nós vamos fazendo ajustamentos. Por isso é que se chama um review. A cada 3 meses nós fazemos um reexame e ajustamos o memorando. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo vai ficar à espera que seja a Troika a dizer ao Governo português que nos dá mais tempo, mais condições no sentido de cumprirmos os objetivos do memorando? Aquilo que o Conselho Europeu já disse, isto é, o conjunto dos primeiros ministros europeus e chefes de governo e chefes de Estado, já disseram, e disseram várias vezes, quer sobre Portugal, quer sobre a Irlanda, foi isto que convém não desvalorizar. Se a Irlanda e Portugal cumprirem as metas com sucesso dos seus programas e por razões estranhas, portanto, à concretização das medidas, tiverem dificuldade em regressar a mercado, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional manterão o apoio financeiro a esses países. Acha que isso pode acontecer com Portugal? Não, pode acontecer com Portugal, pode acontecer com a Irlanda, pode acontecer, não vou excluir. E, repare, se tiver de acontecer, isto é, se há alguma coisa exterior a Portugal ou à Irlanda nos impedir de regressar a mercado dentro do tempo que está previsto e precisarmos de mais financiamento por essa razão, eu julgo que é muito tranquilizador para todos os investidores, e também para os portugueses e para os irlandeses, que existe esta declaração, quer da Troika, portanto, quer do Fundo Monetário Internacional, quer da parte europeia, de que manterão o apoio a Portugal e à Irlanda. É muito provável, eu acharia até muito provável, que o Fundo Monetário Internacional e a própria União Europeia, mais dia menos dia, especificassem as condições em que isso pode vir a ocorrer. Eu acharia isso muito natural e até muito tranquilizador para os mercados. Mas para já... Está à espera que isso aconteça? Mas para já não estou à espera. Estou a dizer que não me surpreenderia, porque acharia isso natural, está na decorrência daquilo que já vem dito de trás. Agora, o que reafirmo é que Portugal não vai solicitar mais tempo para concretizar o seu programa. Sabe porquê? Porque há reformas que nós fazemos durante um determinado período. Se tivéssemos de pedir mais tempo, por nós, estaríamos a dizer que iríamos baixar os braços em várias das tarefas. Ora, este resultado tem sido duro para os portugueses. Eu sei que é muito difícil. Eu não quereria prolongar isto por mais tempo. Sr. Primeiro-Ministro, o resultado tem sido duro para os portugueses e passou para o país a ideia, ou até mesmo a convicção, de que alguns portugueses estão a sofrer mais com os cortes e com os sacrifícios
do que outros. O Governo cortou nos salários, o Governo aumentou impostos, o Governo cortou nas pensões, mas as grandes empresas, os grandes grupos económicos não estão a ser percepcionados como tendo sido alvo destes cortes que o Governo impôs, nomeadamente aos funcionários públicos. Eu pergunto-lhe se esta austeridade não está a pôr em risco, a ameaçar a coesão social do país. Duas questões distintas que pôs. A primeira, a questão da equidade na distribuição dos sacrifícios. Não é? Exatamente. O Sr. Primeiro-Ministro ainda este fim de semana disse que os sacrifícios tinham sido distribuídos de forma equitativa, mas houve exceções. Os sacrifícios são para todos. Voltei a insistir numa ideia falsa que se gerou de que as medidas que nós adotámos de corte do 13º e do 14º mês do subsídio de férias e de Natal tinha sido só para uns e não para outros. Não foi essa a ideia que se instalou, Sr. Primeiro-Ministro. Permita-lhe dizer. O corte que o Governo autorizou de 5% nos salários da Caixa Geral de Depósitos e da TAP pode não incidir na remuneração fixa destas empresas. Isso é outra coisa. Isso não foi este Governo que decidiu. Isto é um regime de exceção. Posso? Isso não foi este Governo que decidiu. O que este Governo decidiu para este ano, todos os portugueses sabem, foi, na função pública, tirar o 13º e o 14º mês. Foi isto que foi feito. E isto foi feito para toda a gente. Quer dizer, para a TAP, para a Caixa Geral de Depósitos, sejam trabalhadores, sejam administradores, toda a gente, nas empresas públicas e nos funcionários públicos, no Estado, toda a gente ficou sem o 13º e o 14º mês. E isto foi o que este Governo decidiu e aplicou a toda a gente. Este Governo não decidiu cortar 5% nos funcionários públicos. Cortou quase 14%. Como é percebido pelo 13º e pelo 14º mês, que é o que isso significa. O que se passa é que o Governo, há um ano atrás, o anterior Governo, não este, o anterior Governo, o ano passado, cortou em média 5% à função pública. Todos aqueles que tinham... Isso, Primeiro-Ministro. Mas eu não sei se as pessoas se lembram disso, porque as pessoas estão lembradas disso. Dada a confusão que se estabeleceu, eu talvez julgue que nem toda a gente se lembra disto. Ora, essa medida que foi adotada pelo anterior Governo foi aplicada nas empresas públicas, há algumas empresas públicas, de uma forma diferenciada. Em vez de irem diretamente, digamos, ao salário de todos esses trabalhadores, o que o Governo anterior decidiu foi deixar que essas empresas cortassem essas despesas na massa salarial, mas não necessariamente da mesma maneira que os funcionários públicos tinham feito. Sr. Primeiro-Ministro, eu coloquei a questão. E essa medida tem de ser mantida por este Governo. Quer dizer, não pode ser alterada, porque se for alterada, deixa de se aplicar e os salários sobem. Está explicado. Eu coloquei a questão, da coesão social a propósito daquilo, essa é a segunda parte da sua propósito daquilo que se passa, por exemplo, com as empresas do setor energético, como sabe, em que se discute muito o que é que o Governo vai ou não fazer relativamente às chamadas rendas excessivas. Ora, o que eu lhe pergunto é exatamente, este é um ponto que consta do memorando de entendimento da Troika, o que é que o Governo tenciona fazer para corrigir as chamadas rendas excessivas no setor da energia? Já fiz uma terceira pergunta, porque não me deixou responder à outra. A outra é... Estamos na contagem decrescente. Eu percebo que sim, mas a senhora faz as perguntas e eu tenho de responder, ou devo responder. Em primeiro lugar, as empresas também estão a fazer sacrifícios. Não há dúvida quanto a isso. E nós até aumentámos para aquelas que têm maior volume de negócios e maiores resultados, até criámos uma taxa adicional, um imposto adicional. Justamente para que elas pudessem também fazer um esforço adicional para contribuir para o financiamento da economia social. E isso está a ser feito, portanto, os sacrifícios foram repartidos por todos. E mais do que isso, nós quisemos no Estado dar o exemplo de tal maneira que o Governo encontrou um novo sistema de remuneração de todos os gestores públicos, que significou, em média, que o Estado vai passar a pagar menos 20% aos administradores públicos. Isso. Agora peço-lhe que toda a gente está a fazer esses sacrifícios. Esta pergunta sobre o que é que o Governo tenciona fazer relativamente às rendas no setor da energia. O que se passa em vários setores da economia não é só no setor energético. Houve setores da economia que estiveram protegidos do mercado durante muitos anos e que, portanto, puderam acumular algumas rendas. Porquê? Porque se não estão em mercado, o Estado teve de ir encontrando ao longo dos anos, se quiser, mecanismos de se substituir ao mercado para compensar as empresas. Por exemplo, na área energética, quando nos combustíveis os preços do barril de petróleo sobem, o mercado está liberalizado, os preços refletem logo, aumentando os combustíveis, o encarecimento
do fornecimento da matéria-prima. Mas não é assim na eletricidade. Sr. Primeiro-Ministro, respondam-me, por favor. Esta questão que agora tem que ser resolvida pelo Governo. Quando é que o Governo vai, efetivamente, mexer nas rendas do setor da energia? Porque está obrigado pelo memorando da Troika. Quando é que tenciona fazer isso? Mas agora isso tem estado a ser tratado. Já há negociações a decorrer? Claro, com certeza. Já houve uma primeira ronda de negociações ainda no ano passado. Foi já realizada uma segunda ronda de negociações durante as últimas 2 semanas e esse processo será concluído nas próximas semanas. O que se passa, para que as pessoas percebam, é que, ao contrário do que se passa com os combustíveis, por exemplo, na eletricidade, que usam carvão e outros elementos que estão sujeitos a flutuações de mercado muito grandes, como os preços são regulados, muitas vezes o Estado tem de simular o mercado para fixar esses preços. E o que acontece é que, muitas vezes, esses preços escondem subsídios e rendas que o Estado vai atribuindo a esses setores e que agora tem de ver se são adequados ou não são adequados. Portanto, as negociações estão a decorrer e devem estar fechadas dentro de semanas? Dentro de semanas, sim, e envolvem o quê? Isto são questões demasiado técnicas, mas envolvem a garantia de potência, envolvem a cogeração. E ganhos para o Estado, o que é que envolvem? Bem, não é para o Estado, é para a economia portuguesa. Sim, para a economia portuguesa. Significa que nós teremos de garantir que os contribuintes serão menos penalizados, os consumidores serão menos penalizados. Por exemplo, na eletricidade, nós temos um déficit tarifário herdado ao longo dos últimos anos no país, que é quase de 2 mil milhões de euros. Nós comprometemos com a Troika, até 2020, a eliminar esse déficit tarifário. Até porque vamos ter um mercado liberalizado. Ora, é muito importante que os produtores de energia também tenham um contributo para que este déficit seja corrigido. Não podemos repercutir este déficit simplesmente nos consumidores, porque isso penalizaria muito não só as famílias, mas também as empresas portuguesas. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Muito rápido. Cada vez, o mais rápido possível, cada vez que o Estado quer artificialmente manter algumas rendas, seja no caso das PPP, por exemplo, rodoviárias, com as empresas que andaram a fazer as autoestradas, as escutas e por aí fora, seja no caso da energia, que foram setores, portanto, protegidos da economia, sempre que essas rendas existirem e nós as formos atacar de forma negociada, aquilo que se passa é que a economia fica mais liberta para poder crescer e com menos ónus para o futuro. Ora, nós ao longo dos anos acumulámos ónus muito grandes. Basta dizer que a partir de 2014, em cada ano, nós, se não fizermos nada, se não renegociarmos, por exemplo, com as concessionárias na área das autoestradas e das escutas, se não fizermos nenhuma renegociação, o Estado tem, por mais de 25 ou 30 anos, mais de 2 mil milhões de euros por cada ano. Isto é mais do que o 13º e o 14º mês. Sr. Primeiro-Ministro, como é que vai resolver o diferendo, o impasse a que chegou com o Partido Socialista relativamente à inscrição do limite ao déficit e do limite à dívida na Constituição? Bem, não se trata de uma questão de resolver ou não resolver, é uma questão de saber como é que o Parlamento vai decidir nessa matéria. Nós estamos obrigados a transpor essa regra de ouro para o plano nacional. E haverá uma fiscalização em termos europeus pela forma como cada país vai transpor estes objetivos. Estes objetivos significam o quê, basicamente? Que nós nos comprometemos a não ter mais do que um certo déficit, nem uma certa dívida. É um compromisso que nós assumimos. Mas agora que estamos neste impasse, como é que ele vai ser ultrapassado? E do meu ponto de vista, era importante que nós sinalizássemos para o exterior que vamos querer fazer isso de uma forma que seja duradoura, que não seja frágil. Ora, eu penso, e foi esse o convite que fiz ao Partido Socialista, penso que o Partido Socialista precisa de amadurecer melhor esta questão. Nós não queremos, até num esforço de concertação com o Partido Socialista, nós concedemos isso, não colocar isto na Constituição. Era aquilo que eu achava preferível. Mas, claro, não o podemos fazer unilateralmente, é preciso 2/3 dos deputados e, portanto, o Partido Socialista também para inscrever isto na Constituição. O Partido Socialista não aceita fazer isto e acha que isto deve ser feito na Lei de Enquadramento Orçamental. E eu já dei um passo de aproximação. Disse, sim senhor, vamos fazer isto na Lei de Enquadramento Orçamental. Uma parte já lá está, outra vai ter de ser lá contemplada. Então, em síntese, agora o que é que espera do Partido Socialista? Mas é importante que essa Lei de Enquadramento Orçamental, que hoje pode ser alterada por uma maioria simples na Assembleia da República, tenha garantias reforçadas, adicionais, de que uma maioria conjuntural, e de resto nem sequer uma maioria absoluta, uma maioria simples, possa alterar esta lei. E isso pode obrigar, do meu ponto de vista, a que na Constituição se diga que essa lei, se tiver um dispositivo para tratar disso,
então esse dispositivo tem de ser consensualizado com o Partido Socialista. Portanto, é uma questão ainda a ver. Que o Partido Socialista seja sensível a isto, não é para o Governo, é para a posição e para a imagem externa do país. Sr. Primeiro-Ministro, temos 2 minutos para acabar. Como é que explica a crispação que se notou nestes 2 dias do Congresso do PSD em relação ao Partido Socialista, passado e presente? O que é que a maioria, afinal, quer do Partido Socialista? Não vi crispação. Não vi crispação. E acho muito natural, devo dizer, que no primeiro Congresso do PSD, a seguir às eleições legislativas, que houvesse algum desabafo das próprias bases do partido relativamente àquilo que herdámos. Eu não fiz esse discurso, tenho evitado fazer essas abordagens, mas não posso calar as bases do PSD, que estão, como muito do país, desconfortadas, revoltadas até com a situação a que o país chegou. Sim, mas o Sr. Primeiro-Ministro disse que não queria falar do passado, que não queria falar do anterior não foi governo, essa a minha abordagem. Sócrates, agora, e ouvimos, durante 2 dias, críticas veementes ao Partido Socialista. Não foi essa a minha abordagem, mas não ponho uma rolha na boca das bases do PSD. Portanto, acha que o consenso político não está em causa? Não está ameaçado? Eu estaria à espera até que o próprio Governo pudesse já sofrer reparos no próprio Congresso do meu partido. Sempre disse que não queria um partido domesticado. Quero um partido vivo, que tenha sentido crítico e que nos possa ajudar a corrigir o que for de corrigir, e isso implica ter disponibilidade para ouvir as pessoas. Se eu tenho disponibilidade para ouvir as bases do meu partido sobre o meu Governo, iria agora pôr uma rolha na boca das pessoas para não falarem do Governo do Partido Socialista. Eu isso não posso fazer. Uma resposta muito rápida. Mas admito que daqui a 2 anos o próximo Congresso tenha muito mais no centro do desabafo das pessoas a ação do Governo do que a herança. Uma resposta muito rápida. Não está em causa o consenso político com o PS? Eu espero que não, porque o Partido Socialista é um partido com grandes responsabilidades na situação em que vivemos. Foi o partido subscritor e, de resto, enquanto Governo, que negociou o memorando que nós estamos a executar. Temos procurado incluir, em termos de informação, o Partido Socialista em todas as matérias que são relevantes do memorando de entendimento, e temos mostrado uma posição de grande abertura para poder consensualizar com o Partido Socialista muitas matérias. E eu espero que o Partido Socialista possa distinguir aquilo que é a sua função natural de partido que está a construir uma alternativa para o futuro e, portanto, que é o maior partido da oposição e tem de fazer oposição, é natural que o faça, mas que saiba distinguir isso das matérias que são mais de Estado, digamos, que são mais relevantes para o país enquanto tal e que não têm de cair, como já aconteceu no passado, numa guerra, numa espécie de passa-teimas e de atira-bolas, de guerrilha entre o Governo e a oposição. Espero que isso não aconteça e do nosso lado não acontecerá seguramente. Ao líder do PSD, já tem coordenador autárquico? A Comissão Permanente, hoje mesmo, decidiu a constituição propor à Comissão Política Nacional a Comissão Autárquica, que será presidida pelo engenheiro Jorge Moreira da Silva e incluirá também quer o vice-presidente Pedro Pinto, quer o nosso secretário-geral, o Dr. Matos Rosa, que é, por função de secretário-geral, aquele que de resto tem até uma responsabilidade grande no processo. E juntar-se-á a esta comissão o líder dos autarcas social-democratas, que também tem de ter aqui uma função muito particular de apoio à concertação e à coordenação de todo este trabalho no país. Ou seja, portanto, é esta comissão, composta por estas 4 pessoas, que é presidida pelo engenheiro Moreira da Silva, é essa a proposta que vou levar à Comissão Política Nacional na próxima semana. Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigada por nos ter recebido aqui em São Bento para esta entrevista. Também. Eu despeço-me de todos, muito obrigada pela atenção, para todos muito boa noite.